Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa nos envolver mais essa noite. Hoje, especialmente, para nós, do Grupo Espírita Maria Madalena, pela comemoração dos 80 anos de criação de nossa casa, né? Nesse plano material. E para essa noite, tivemos a felicidade de convidar nosso irmão João Nogueira, trabalhador da Casa do Caminho do Senhor, que vai estar conosco hoje, trazendo um tema, afeto especial, a uma casa espírita, a suas atividades, né? E que nos fará refletir, com certeza, acerca da importância da casa espírita em nossas vidas. Nós que abraçamos a doutrina do Consolador e buscamos, através da casa espírita, promover em nós aquilo que o Criador espera que façamos, que é a nossa reforma íntima. Agradecemos desde já o nosso irmão João por estar conosco. E, nesse momento, somos todos convidados a tranquilizar nossas mentes, nossos corações, para que possamos buscar aquela sintonia mental com esses nossos companheiros que, do plano espiritual, estão sempre a nos tutelar, a nos sustentar, a nos amparar, que possamos sentir que estamos envolvidos por uma vibração de paz, de luz, de amor, pela aproximação desses irmãos, nossos guias, nossos mentores. Também, certamente, essa noite a equipe espiritual do Grupo Espírita Maria Madalena está a nos envolver a todos, e que possamos, nesse momento, nos sentirmos fazendo parte dessa corrente de vibrações positivas, a qual nosso pensamento endereça ao alto, a fim de que possamos alcançar as vibrações mentais de Jesus, nosso Mestre, para, mais uma vez, rogar a Ele que possa vir ser conosco, nos envolvendo em seus braços fraternos, nos dando a permissão para que possamos iniciar essa nossa reunião de estudos, sim, mas principalmente de confraternização, de agradecimento pela providência divina nos permitir estarmos aqui comemorando essa trajetória bela e luminosa desta casa que nos acolhe e tem nos acolhido a todos aqueles que buscaram, através daquelas portas materiais, a consolação. Que esses 80 anos possam se reproduzir, Senhor, por mais 80 e quantas outras etapas possam vir, que nós possamos estar, Senhor, merecendo fazer parte dessa família. Abençoa, Senhor, em especial nosso irmão João Nogueira, que hoje nos trará esse estudo, e que possamos ter ouvidos de ouvir, para que os ensinamentos trazidos por ele possam ser introduzidos em nossos corações e que possamos ter como instrumento, mais um instrumento de nossa reforma íntima. Que possa ser assim, Senhor, hoje e nos dias que virão, com as graças de Deus. Meu querido João Nogueira, sem mais delongas, a palavra é sua. Obrigado, meu irmão. E só queria saber até que horas a gente vai. 50 minutinhos, se precisar um pouco mais, você fica à vontade. Eles não me aguentariam mais. Não, vai ter um prazer. Bom, muito boa noite a todos. É um prazer novamente. Agora, nesse modo moderno, esse novo normal, e que muita gente fala que tá doido para voltar ao normal e a gente nunca mais vai voltar àquele normal de antes. É o chamado que todo mundo repete aí, novo normal que a gente tem e que é muito importante, é muito bom, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, a Jesus, nosso mestre amado, aos bons espíritos, aos mentores da Casa de Maria de Magdala, a todos vocês, trabalhadores e frequentadores da casa. Eu tive o prazer de ir pessoalmente uma vez só, e aí espero que daqui a pouco a gente consiga
se ver, se abraçar pessoalmente. Graças a Deus a vacina está aí e é algo que a gente precisa realmente até incentivar as pessoas para que tomem a vacina, porque é muito importante. Eu tenho uma frase, um alerta, né, que Jesus fazia, que é muito importante esse alerta, que é: o escândalo é necessário, mas é daquele por quem vem o escândalo. Muitas vezes lá na rádio a gente recebe perguntas sobre: mas o acaso não existe, se tiver que acontecer de eu pegar e desencarnar, vai acontecer, qualquer um vai pegar se tiver que pegar, vai desencarnar se tiver que desencarnar. E eu sempre lembro dessa frase de Jesus, essa advertência: o escândalo é necessário, mas é daquele por quem vem o escândalo. Então, se eu me contaminar e não tiver nada, mas eu contaminar alguém que venha desencarnar, certamente a minha consciência vai estar muito pesada. E é assim, a gente deve cuidar uns dos outros, e é por isso que nós estamos juntos hoje, falando a respeito desse tema maravilhoso, numa casa que faz 80 anos, Templo do Deus Vivo. Esse trecho é extraído da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, onde Paulo de Tarso diz que nós somos o templo do Deus vivo. E no versículo seguinte ele diz que nós, se destruirmos esse templo, também Deus nos destruirá. É óbvio que toda vez que a gente estuda a Bíblia, a gente tem que ver que ela é pintada com cores fortes para chamar mesmo a nossa atenção, para que a gente possa ficar apercebidos de tantas coisas importantes e que muitas vezes nós deixamos de lado, desdenhamos, e isso é o que a gente não pode fazer. Nós temos uma outra... O templo, nós sabemos, é uma edificação para culto religioso, culto a Deus. Em algumas comunidades, culto a deuses, né? São várias formas de religiosidade e a gente tem que respeitar todas elas, com certeza. O espiritismo certamente respeita cada uma, e o espírita não pode deixar de fazer aquilo que o espiritismo prega, que é: fora da caridade não há salvação, e não fora da igreja não há salvação, como era preconizado na época de Kardec. O que nós percebemos é que a palavra templo, ela tem esse significado de um local erigido para cultuar Deus ou deuses, cultuar uma religião, mas existe também a palavra que é muito confundida, que não é a mesma coisa, que é a igreja. E a igreja vem do latim ecclesiae. Ecclesia, na verdade, antigamente era a reunião de pessoas em torno de um objetivo comum. E essa eclesia passou a ser nominada para igreja aqui em português, Portugal, Brasil e outros países de língua portuguesa, que é exatamente essa palavra vindo do latim, ecclesia. E eclesia virou igreja, então igreja as pessoas atribuem como sendo o templo, e não é o templo. A igreja é a reunião das pessoas. Jesus, ele raramente pregava no templo, ele pregava muitas vezes no átrio do templo, que é aquela parte de fora do templo, aquela espécie de varanda ou de antessala gigantesca, que era para que as pessoas se reunissem, se confraternizassem, e ali muitas vezes, como ele fez mesmo, expulsando os vendilhões do templo, foi daquele local que ele expulsou aqueles que vendiam os animais, que faziam o câmbio e etc. e tal. Muitas pessoas, fazendo parênteses, muitas pessoas acham que Jesus se utilizou de violência naquele momento. E se nós lermos com cuidado o Evangelho, os evangelhos que tratam desse assunto, da expulsão dos vendilhões do templo, nós vamos ver que Jesus jamais usou de violência. O que acontece é que ele fez o que se chama azorrague de cordas, reuniu várias cordinhas
atou, fez um nó. Então, aquele azorrague de cordas, que era um monte de cordas, de cordinhas reunidas e atadas, então ele bateu no chão para que pudesse chamar a atenção das pessoas, e sua força moral era tamanha, um espírito puro, já um espírito perfeito, ele chamou a atenção de uma forma tão radical, digamos assim, que as pessoas se assustaram com tamanha intensidade de energia, da energia boa, digamos, de passagem, e saíram atropelando as bancas e quebrando as gaiolas dos animais, os animais sendo libertados. Imagina, pombos, tudo bem, mas imagina cabras, cabritos saindo em disparada, quebrando as outras bancas, e por aí vai. É por isso que as pessoas acham que Jesus usou de violência, mas jamais isso aconteceria. Então, a igreja é essa reunião de pessoas que Jesus fazia o tempo todo. Ele fez isso no monte, ele fez isso ao lado do poço de Jacó, com a mulher samaritana, que foi muito interessante o diálogo entre Jesus e aquela mulher. Ele começa pedindo àquela mulher água, e os judeus e samaritanos não se davam, eles eram contrários religiosamente falando, apesar de virem da mesma raiz. Abraão, Isaac e Jacó vieram da mesma raiz, mas só que os judeus, eles tinham, dentro do ritual religioso deles, adorar a Deus no templo, adorar a Deus no templo em Jerusalém. E os samaritanos adoravam Jesus, adoravam a Deus, melhor dizendo, no monte. Então, Jesus pede água, Jesus, um judeu, pedindo água para uma mulher. À época não podia acontecer isso, um homem conversar com uma mulher que não fosse da sua família, e ele conversava com a mulher pedindo água, um judeu pedindo água a uma samaritana. Isso era para chocar qualquer pessoa daquela época, com certeza. E aí Jesus pediu água, e ela disse, se soubesse quem eu sou, não pediria água. Como pode um judeu pedir água a uma mulher samaritana, e eu casada? Aí ele diz assim, você é casada, mas esse homem não é o teu marido original, pois foste casada mais outras 2 vezes. Então ela se assusta e fala, como é que ele pode saber da minha vida? Como é que esse homem que eu conheci agora pode saber da minha vida? E aí ela sente, como dizem hoje, né? Sente firmeza, e aí vai perguntar para Jesus, Senhor, sei que tu és mestre em Israel. Eu te pergunto, o que é certo? Os judeus dizem que o certo é adorar a Deus no templo, em Jerusalém. Os samaritanos dizem que o certo é adorar a Deus no monte. E tu o que dizes, Senhor? Então, Jesus vira-se para ela e fala, mulher, vem a hora, e a hora é agora, em que não mais os adoradores adorarão a Deus no templo nem no monte, pois Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. A mulher ficou super surpresa, mas entendeu o recado. Nós materializamos muito as coisas, e ao materializarmos as coisas, nós acabamos fugindo do essencial, ou da essência, que é exatamente o que nós somos. Brian Weiss, um grande escritor e psicólogo norte-americano, ele escreveu a obra Muitas Vidas, Muitos Mestres, fantástica obra. Ele, que é judeu também, Brian Weiss é judeu, ele não acreditava na reencarnação, passou a acreditar no consultório dele, não num templo religioso, olha que coisa interessante. Ele diz assim, nós não somos corpos físicos tendo experiências espirituais. Nós somos espíritos tendo experiências corporais. Então, nós ainda não sabemos exatamente que nós somos espíritos. Ainda que sejamos espíritas, mas nós ainda não vivemos como espíritos fossem. Nós ainda duvidamos dessa nossa condição de espíritos. Ainda tememos a morte. Ainda ficamos não tristes, porque triste é uma palavra quando um membro, um ente querido desencarna, é uma palavra que a gente deve usar, sim, porque
por que não o espírita ficar triste com um ente que desencarna? Claro, não vamos ter mais aquela presença física do irmão, não vamos ter a presença física do pai, da mãe, do filho, da filha, do amigo, enfim. Então, isso nos entristece. Quando alguém viaja, né, minha esposa é de Salvador, os pais dela estiveram aqui durante o Natal, Ano Novo, e foi embora dia 20 e pouco de janeiro. E aí eles choraram muito, né? Tanto minha esposa quanto os meus sogros choraram muito. Mas eles não estavam desencarnando, nenhum deles estava desencarnando. Eles estavam indo para a casa deles, voltando. Mas eles sabiam que a presença física, apesar de se falarem, de ter hoje videochamada, né, muito melhor do que quando eu morei em Portugal, em 1992 até 94, e raramente eu conseguia falar por telefone com a minha mãe. Então, hoje é muito mais fácil, a gente fala on time, como dizem, né? No tempo real com a pessoa. E eles não estavam desencarnando, estavam indo para a terra deles, mas aquela presença física mais constante, tomar o café da manhã juntos, almoçar juntos, conversar, etc. e tal, sempre juntos, não ia ter mais. Então, essa questão de dizer que o espírita não deve se entristecer com a falta, né, da presença física, ou o desencarne de um ente querido, isso aí não procede, não é espírita ou não é espiritismo. O que ocorre é que nós não mais nos revoltamos. Nós entendemos que cada um de nós está aqui para um dia deixar o corpo físico, a veste, que é o corpo físico, e continuar a trajetória. Muitos irmãos nossos da Igreja Protestante se apoiam na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que está lá escrito: cabe ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Eles se apoiam nesse trecho, nesse versículo, para dizer que a reencarnação não existe, que é lenda, que é mito ou invenção do espiritismo. Mas não, Paulo de Tarso não estava falando contra a reencarnação. Ele dizia da morte moral. A morte moral é aquela em que nós chegamos no fundo do poço e a única saída que existe não tem mais para baixo, não tem para os lados, só tem para cima. A única saída é subir. Então, cabe ao homem morrer moralmente uma só vez. Depois dessa morte moral, vem o renascimento, vem o juízo. O juízo é nós começarmos a aplicar em nós tudo aquilo que a gente aprende na nossa religião, no nosso templo. Então, nós não morremos porque nós simplesmente somos espíritos, temos uma única vida, sim, a vida do espírito, que teve um início e não terá um fim. Nós evoluímos até atingirmos a perfeição, e nesse período é o que acontece, que Jesus ensina a Nicodemos, lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, todo o capítulo 3, onde no terceiro versículo, Jesus fala para Nicodemos, que era um doutor da lei, e que foi ter com Jesus à noite, no templo, sob as estrelas. É uma pena que não dá para ver as estrelas, né? Que eu estou aqui no terraço de casa, aqui é o ar livre, está mais fresquinho. Eu acho que não dá para ver as estrelas, não, né? Dá não. Mas sob as estrelas nesse templo, esse é um templo. Nós estamos num templo, nós estamos numa igreja. Essa é a igreja. Nicodemos foi ter com ele à noite para que não fosse percebido pelos seus companheiros de sinédrio, né, da religião judaica. Ele era um dos doutores da lei, que não podia se chegar a Jesus porque Jesus era um subversivo. Jesus pregava coisas contrárias a Moisés, segundo eles. E então ele pergunta: Senhor, como posso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus então diz: necessário te é renascer de novo. E o nosso Nicodemos vira para Jesus e fala assim: Senhor, como posso eu, sendo velho, renascer de novo? Acaso poderei outra vez entrar no ventre de minha mãe? E Jesus diz: não te admires que eu te haja dito. Necessário te é renascer de novo. Renascer em água e renascer em espírito. Ou seja, o renascer em água é a reencarnação
a que todos nós estamos submetidos. Acreditemos ou não, vamos reencarnar. E renascer em espírito é essa morte moral em que nós devemos ter o renascimento para que nós, moralmente, sejamos novas pessoas, novos seres, e o templo de Deus habite em nós. O templo desse Deus vivo que fala Paulo de Tarso. Jesus fala, em outro momento, que nós devemos procurar ou buscar o reino de Deus e a sua perfeição, tradução do nosso querido Pastorino. E as demais coisas nos serão dadas por acréscimo. Então diz Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, e as demais coisas nos serão dadas por acréscimo. Em outro momento, os discípulos perguntam, Senhor, onde é que está o reino de Deus? Jesus então diz, olha, o reino de Deus não vem com aparatos exteriores. Olha aí, o reino de Deus não vem com aparatos exteriores. Se disserem para vocês, eis o reino de Deus aqui, ou ei-lo acolá, não vades, não ides, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. E quando ele diz para nós buscarmos esse reino de Deus que está dentro de nós e a sua perfeição, é exatamente a nossa melhoria moral, nosso aprendizado moral. E aí nós chegamos no templo espírita. O que é o templo espírita? Senão um local necessário para que nós possamos não tomar chuva quando chove e termos umas cadeiras, termos onde guardarmos os livros, termos uma mesa, pode ser branca, pode ser verde, pode ser amarela, não tem problema, né? Os nossos irmãos que desconhecem o espiritismo, ou que confundem o espiritismo, chamam centro de mesa branca, né? Aí eu, uma vez conversando com uma pessoa, ela falou, você é de centro de mesa branca? Eu falei, não, lá ao centro tem uma toalha verde em cima, então não é de mesa branca, não. Por quê? E ele ficou assim desconcertado. Não, mas você não é kardecista? Eu falei, não, kardecista não, eu sou espírita. Kardec disse que a doutrina não era dele, mas sim dos espíritos que a ditaram. Ismo, ISMO, quer dizer doutrina. Espiritismo é doutrina dos espíritos. Muitas vezes a confusão que nós temos aí é culpa nossa mesmo, culpa da nossa preguiça em explicar para as pessoas o que é verdadeiramente o espiritismo. Então, nós, às vezes, para encurtar a conversa nesse mundo agitado que nós estamos, a pessoa pergunta assim, qual é a tua religião? Ah, eu sou espírita. E você bate tambor? Não, eu sou kardecista. Não. Vem cá, meu irmão, vamos aprender juntos. Então, explicar exatamente como surgiu o espiritismo, a palavra espiritismo que foi criada por Kardec, a palavra espírita que foi criada por Kardec. Então, nós temos aí um local onde nós nos reunimos e onde é nossa referência. E onde também os espíritos superiores trabalham para que esse ambiente possa não ter as interferências, as intercorrências de, por exemplo, o nosso lar. Por mais cristãos que nós sejamos, por mais espíritas que nós sejamos, por vezes nós discutimos, né? Marido e mulher normalmente discutem. Eu conheço meia dúzia de casal que dizem que nunca discutiram. Tudo bem, respeito. Mas a grande maioria que eu conheço, espírito ou não, discutem, né? O ponto de vista de um, o ponto de vista de outro, às vezes entra em choque e há aquela discussão. É óbvio que nós hoje já sabemos que a verdade ela é a verdadeira e que nem nenhum de nós tem conhecimento da verdade. A verdade verdadeira. Todos nós estamos em busca da verdade. Quando Jesus está diante de Pilatos, então Jesus está falando da verdade e Pilatos vira para Jesus e pergunta, mas o que é verdade? Jesus então se cala, porque a verdade estava diante de Pilatos, Pilatos não reconhecia a verdade. E se Jesus começasse a explicar o que é a verdade, Pilatos não iria entender. Voltando para o diálogo entre Jesus e Nicodemos, no final Jesus fala assim, se te falei das coisas da terra
tu não entendestes, ainda mais se te falar das coisas dos céus. Ou seja, reencarnação é algo da Terra, do plano evolutivo em que nós nos encontramos, dos planetas, não só o planeta Terra, mas os planetas que abrigam espíritos na nossa condição de provas e expiações ainda, na posição anterior, que é de primitivo, na próxima, que é de regeneração, em mundos felizes, até que não tenham mais a necessidade de serem abrigados, sermos abrigados em planetas materiais. Então, nós vamos evoluindo até chegarmos à perfeição. Nós, então, quando Jesus fala da reencarnação, temos que entender que isso se trata de um assunto de espíritos da nossa estirpe, de espíritos com necessidade de evolução. É bom lembrar que a questão 226 de O Livro dos Espíritos, ela trata desse assunto. É muito interessante. Os espíritos perguntam, aliás, Kardec pergunta aos espíritos, será certo chamar de errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Ou seja, nós podemos chamar espíritos errantes a todos os que estão desencarnados? E aí a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: é certo para aqueles que ainda tenham de reencarnar. Porém, para os espíritos puros, estes já não mais estão sujeitos a corpos perecíveis. Eles estão no seu estado definitivo. Ou seja, chega um momento, eu até faço uma brincadeira, uma pergunta, quando, claro, presencial é mais gostoso, que ninguém consegue se esconder, né? Quem é que acha que a evolução é finita? Aí as pessoas, algumas levantam a mão e tal. E quem acha que a evolução é infinita? Outras pessoas levantam as mãos. E eu digo o seguinte: nós podemos acreditar no que nós quisermos. A crença é nossa. Como eu disse, a verdade é verdade de cada um. Agora, o que a doutrina espírita nos ensina, questão 113, questão 226, no livro O Céu e o Inferno tem, no livro A Gênese tem várias passagens onde a doutrina espírita fecha a questão dizendo que o espírito evolui até atingir o grau de pureza espiritual. Chegando a esse grau de pureza espiritual, ou de espírito perfeito, ele não tem mais o que evoluir. Alguns falam, mas ele evoluiria não moralmente, que ele já chegou no patamar, mas ele evoluiria intelectualmente. E aí eu pergunto, onde está isso na codificação? E não tem. Não tem. Lá na Rádio Rio de Janeiro, desde agosto de 2019, eu entrei para a diretoria financeira da rádio e nós fazemos as nossas reuniões de diretoria da rádio. E antes de começar a reunião, eu estava lá com 2 irmãos da diretoria conversando e falamos a respeito dessa questão da evolução, se ela é finita ou infinita. E aí um falou, olha, eu acredito que é infinita e tal, e eu falei dessas questões da doutrina espírita, da codificação, e aí ficou aquela coisa assim, mas será? É verdade? Aí um grande irmão, um psicólogo de mão cheia, nosso diretor secretário lá da rádio, que tem o Café Literário, que tem um outro programa às segundas-feiras, 10 horas da manhã, que é o nosso Henrique Fernandes, ele trouxe uma penca de momentos na codificação que mostram que realmente a doutrina espírita nos ensina que a evolução é finita em todos os aspectos. O espírito chegou à perfeição, ele não tem mais o que evoluir. E aí as pessoas às vezes falam, mas o que ele vai fazer então? Se ele não vai evoluir mais, ele não vai mais trabalhar? E aí a questão 113 nos fala claramente, eles trabalham muito mais que a gente imagina. Eles trabalham como ministros diretos de Deus. Se nós pegarmos o livro A Gênese, de Allan Kardec, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 2, Superioridade da Natureza de Jesus, ele vai dizer, lá no final, a respeito das curas que Jesus fazia, que Jesus
ele perguntou assim, será que Jesus agia como médium nas curas que realizava? Então, a resposta é não, porque Jesus nenhum influxo recebia de espírito nenhum. Se ele recebia algum influxo, era somente de Deus. E aí, Kardec fecha dizendo o seguinte, no dizer de um espírito, Jesus era o médium de Deus. E é exatamente isso que acontece. Então, nós temos aí o médium de Deus nos trazendo essa maravilha que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua perfeição. E as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. E aí a gente vai para a casa espírita. Vai para a casa espírita, estuda, e muitas vezes a gente não aplica no dia a dia. Quer em nossa casa, em nosso trabalho, com nossos vizinhos, andando nos metrôs da vida, nos ônibus, etc. e tal. A gente não aplica. E aí o que Kardec diz, que reconhece-se verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências. E também ele diz que a verdadeira, ou a melhor religião, melhor dizendo, é aquela que transforma o homem para melhor. O seu adepto é reconhecido como aquele que se transforma para melhor. Então, não existe essa questão do melhor templo, da melhor religião, da melhor doutrinação. Existe o que eu, enquanto pessoa que estudo ou que me digo desta ou daquela religião, faço com aquilo que eu aprendo. No final do Sermão do Monte, Jesus é bem claro quando ele diz assim, olha, sede como o homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele eu comparo com o que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse o comparo com o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem a ventania, a tempestade, as ondas batem e aquela casa não rui, porque está assentada sobre a rocha. É firme. Este é aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica no seu dia a dia. Não sede, pois, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Esse eu o comparo como o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a chuva, vem a tempestade e a casa rui. Não precisa nem de onda forte. Então, nós somos essa casa. Nós somos o templo do Deus vivo. Nós temos que fazer com que esse templo do Deus vivo seja utilizado não por vendilhões, que nós muitas vezes permitimos. Nós damos ouvidos, muitas vezes, a teorias que são, como Jesus classificou, fermento de fariseus. Fariseus hipócritas, chamou Jesus a eles, àqueles, e pode também chamar a cada um de nós, desde que nós não façamos, não busquemos aplicar dentro de nós aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, aquilo que a gente aprende dentro do templo espírita, dentro da casa espírita, como que. Então, precisamos honrar esta casa a que nos ligamos, ou estas casas a que nos ligamos, pela honra que nós devemos a Jesus e a Kardec. É óbvio que nós temos amor à nossa casa, a esse grupo. A gente está sentindo saudade de abraçar as pessoas, de rever, de bater aquele papo gostoso, assim. Nossa, você viu aquele filme, e vocês viram aquele estudo e tal, e por aí vai, né? De poder trocar fisicamente ali essas nossas experiências, digamos, o nosso conhecimento, porque todo mundo tem conhecimento para passar, né? Me lembro muito bem quando Acácio e Gastão, quer dizer, eu me lembro de ter ouvido, não estava lá na época, Acácio e Gastão, fundadores do Caminho do Senhor, que fez o ano passado 36 anos, este ano faz 37 anos de existência.
O programa Caminho do Senhor faz em 16 de fevereiro 36 anos, sempre pela Rádio Rio de Janeiro, e eu já convido a todos, porque o nosso programa aos domingos, de um tempo para cá, tem sido gravado, mas no dia 14 de fevereiro, ao meio-dia, de meio-dia a 1h30, vai ser um programa ao vivo, e é quase certo do nosso doutor Paulo César Frutuoso estar presente para nos brindar nesse aniversário de programa do Caminho do Senhor. Então, a Cássio e Gastão saíram de uma outra instituição, ficaram um tempo, cada um fazendo as suas atividades. O Acácio, então, angustiado, ligou para o Gastão e falou assim: Gastão, nós estamos enterrando talentos, Gastão, se referindo à parábola, aliás, dos talentos. E Acácio e Gastão, então, iniciaram o programa Caminho do Senhor, iniciaram a instituição Caminho do Senhor em 24 de junho de 84 e em 16 de fevereiro de 85 iniciaram o programa Caminho do Senhor pela Rádio Rio de Janeiro. E, graças a Deus, até hoje, dia 14, então, domingo, estaremos ao vivo a partir do meio-dia. Eu acho que a Jussara falou aqui que é um programa maravilhoso. Eu também, Jussara, acho, porque eu fui captado, eu fui pescado pelo Caminho do Senhor, exatamente pelo que ele inicia falando. Eu sempre tive vontade de conhecer a Bíblia, de estudar a Bíblia. Só que eu não conseguia sair do primeiro parágrafo, do primeiro capítulo, às vezes nem do primeiro versículo. E aí, quando entrei para a doutrina espírita, em 1994, eu falei que eu morei em Portugal, de 92 a 94. Então, quando eu voltei de Portugal, eu não sou igual a muita gente que vai pela dor, eu fui pelo amor. Meu amor me deixou e eu fui, né? E a minha esposa, na época, se separou de mim e eu fui para Casa do Caminho, aqui na Vila da Penha. Então, tá rindo? É verdade. Meu amor me deixou, eu fui pelo amor. E aí, a gente, depois de um tempo, eu, assim, adorando estudar o Espiritismo, porque estava me respondendo a muitas perguntas, eu comecei a ouvir o programa Caminho do Senhor, e o prefixo do programa Caminho do Senhor diz assim: um programa que tem por objetivo a divulgação do Evangelho de Jesus em espírito e verdade e à luz da sagrada lei da reencarnação. Um programa que estuda a Bíblia Sagrada com revelações inéditas e verdade. Muitas revelações, muitas coisas que eu aprendi muito no Caminho do Senhor, com o nosso Gastão, Sérgio Aleixo, Sidmar e tantos outros que passaram por lá. E continuo aprendendo, porque a gente continua aprendendo. Até a gente chegar à perfeição, a gente ainda vai ter muita coisa que aprender. Então, foi isso que a Cássio falou para o Gastão: estamos enterrando talentos, não podemos enterrar talentos. Se nós podemos, em qualquer lugar que estivermos, nós pudermos falar a respeito da doutrina espírita sem necessariamente citar os preceitos espíritas, sem citar reencarnação, sem citar mediunidade, não há necessidade. É pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e ver que Kardec ali colocou apenas os pontos morais, em que ele nos mostra a moralidade, por onde nós temos que ir. Lembrando, inclusive, do nosso Gandhi, Mahatma Gandhi, que ele dizia que se todos os livros religiosos se perdessem no mundo e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Porque ali o Sermão do Monte, e ele, claro, falava a respeito do Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, que é exatamente a melhor passagem do Sermão do Monte, dos 3 evangelistas que citam, onde tem ali o farol, a luz, aquela luz que nos mostra para onde devemos ir, o que devemos fazer. Está lá no Sermão do Monte, tudo está ali. E por isso Kardec pegou o Sermão do Monte e dividiu ali as bem-aventuranças, ele esmiuça tudo aquilo para que a gente possa realmente entender qual é o caminho verdadeiro.
Então, mais uma vez, nós somos o templo do Deus vivo e a melhor forma de nós nos melhorarmos é exatamente olhando para dentro de nós, entrando em nós e nos conhecendo, homem conhece a ti mesmo por ti mesmo, e podendo fazer a modificação ou as modificações que nós tivermos dentro de nós. Eu gosto muito de dizer para as pessoas, muitas vezes as pessoas falam assim, essa coisa da reforma íntima é muito difícil, é muito complicada. Como é que eu vou retirar as coisas de dentro de mim, os erros de dentro de mim, os pecados de dentro de mim? E aí eu falo assim, olha, a gente não tem que tirar o pecado de dentro da gente. Mesmo porque, quando a gente chegar à perfeição, não vai ter uma amnésia, não. Nós vamos lembrar de absolutamente tudo. Tudo. Desde que nós fomos criados até o momento em que nós atingirmos a perfeição e até aquele momento que nós estivermos vivendo. Tudo vai ser lembrança para nós. Os erros fazem parte da evolução, fazem parte da escalada que nós todos temos. Então não é, porque eu errei, meu Deus do céu. Aí as pessoas ficam com aquela sensação de culpa, né? A consciência cobrando enormemente e não saem do lugar, ficam patinando. A culpa é um ótimo despertador, mas uma péssima companheira. Nós devemos entender que a culpa serve para mostrar que nós erramos. Depois, temos que arregaçar as mangas e trabalhar, fazendo com que aquilo que nós fizemos de errado, possamos fazer ao contrário. Eu lembro sempre da nossa Daíla Barbosa, ela que já nos deixou, já desencarnou, foi grande trabalhadora do movimento espírita, grande trabalhadora da Rádio Rio de Janeiro, foi diretora da rádio também. Hoje o seu filho, Antônio Barbosa, faz parte do conselho e também tem programas, participa de programas na Rádio Rio de Janeiro, como Luz na Penumbra, o Respondendo aos Ouvintes. E a Daíla falava o seguinte, vocês imaginam que eu tenho diante de mim um copo com água totalmente enlameada, lama pura. Eu não posso botar a mão nesse copo. Como é que eu faço para que naquele copo eu possa tirar a água suja, colocando lá somente água limpa? Se eu não posso tocar nesse copo, alguém se atreve a dizer como é que faz? Hein? Valendo 10 pontos. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Só se outra pessoa fizer, né? Não, ninguém pode meter a mão no copo. Errou. Você joga a água até transbordar, vai transbordando e a água suja vai saindo. Seria isso? Exatamente isso. Você não pode tirar a água suja. Você tem que transformar aquela água em água limpa. Vai jogando água limpa, até que um dia, sabe lá Deus quando, aquela água vai estar totalmente limpa dentro daquele copo. Aí você passou, Denis? Passou. Você pode escolher o curso que você quiser, aí, medicina, literatura, arte, espiritismo. Então, é isso. Nós não temos que ficar preocupados com os nossos erros. Nós temos que identificá-los. O antídoto. O que é o antídoto? Se nós temos um veneno, somos envenenados, o veneno da cobra, o antídoto que é feito do veneno da cobra é exatamente aquilo que agora a vacina aí contra a Covid está fazendo, que é para criar anticorpos para atacar. É para atacar, então, aquilo que está errado ali. Então, se eu, por exemplo, se eu falo mal, vou usar você, Jussara, agora, gente, de exemplo. Se eu falo mal da Jussara e eu penso assim, poxa, agora eu já sou espírita, eu já sei que eu não posso ficar falando mal da Jussara, aí eu vou parar de falar mal da Jussara. Eu não vou mais falar mal da Jussara. Só que nós temos um mecanismo que é muito interessante. Se eu falar para vocês assim,
Não pense na cor azul. Alguém aí deixou de pensar na cor azul? Não. Todos pensaram na cor azul, né? Então, se eu falar assim, não vou mais falar mal da Jussara, o não vai sumir. Então, a frase vai ser assim no meu cérebro. Eu vou falar mais mal da Jussara. Aí o rasgão vai ser pior, né? O que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, na verdade, eu tenho que enxergar na Jussara pontos positivos. E eu começar a falar bem da Jussara. Se eu tiver aquele ímpeto de falar mal, eu vou lembrar e vou falar bem da Jussara. Esse é o antídoto, é o contrário. Então, se eu ficar o tempo todo pensando assim, eu sou impaciente, eu sou intolerante, eu tenho vícios, eu isso e aquilo, eu nunca vou sair desse ciclo vicioso. Mas se eu começar a realmente trabalhar em mim os pontos positivos, desenvolvendo esses pontos positivos, praticando bem, praticando coisas boas, eu vou realmente conseguir me transformar. Então jogando água limpa sem se preocupar com o tempo. Nós somos muito ansiosos e Jesus já disse que ninguém, por mais ansioso que possa estar, pode acrescentar um côvado, é como se fosse 1 milímetro, à sua estatura. Nós, por mais ansiosos que possamos estar, nós não vamos modificar aquilo que nós somos. Só vamos modificar se nós fizermos a nossa transformação moral, passo a passo, sem ansiedade. Nós temos tempo. Nós não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, mas não podemos ficar chateados, desesperados, porque nós não conseguimos fazer hoje. Amanhã, nós vamos tentar de novo. Depois da manhã, de novo, de novo, e de novo, e de novo. A evolução é um trabalho de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que um dia nós acertamos. Temos sempre o que fazer. Vamos errar, mas esse processo do erro vai fazer com que nós cheguemos à perfeição, certamente. Por isso, Jesus lembra para aqueles sacerdotes do templo da época que meretrizes, ou seja, prostitutas e publicanos, que eram os coletores de impostos, que eram considerados como os piores marginais da época. Então, meretrizes e publicanos vos precederão no reino dos céus. Porque é aquela história que falamos, da morte moral, que fala Paulo de Tarso. É o fundo do poço. Chegamos ao fundo do poço. A única saída é para cima. Quem ainda não chegou no fundo do poço, ainda tem o que descer. E muitas vezes se acha, eu estou bem, estou tranquilo, eu sou espírita, sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou lá na diretoria da rádio, eu sou do Caminho do Senhor, eu sou do Maria de Madalena. Então, não é isso. O que nos salva, e essa palavra foi muito mal colocada na Bíblia, a salvação, nós nos salvamos de nós mesmos. Nós não nos salvamos de um inferno que não existe fora de nós e não nos salvamos para chegar ao céu fora de nós. Tudo está dentro de nós. É aquela capa do livro da Febe anterior que traz lá o céu e o inferno dentro da consciência de cada um de nós. Nós, por momentos, estamos no céu, em outros momentos estamos no inferno. Nosso trabalho é fazer com que todos os dias, nesse grande templo que é o universo, possamos estar trabalhando para nos melhorar mais e mais e mais e mais. Bom, é isso, meus irmãos. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só fazer. A Deni vai responder todas. A Deni. Ou a Jussara, ou o Luiz Carlos. Assim? Mas podem fazer perguntas. Se eu não souber, eu anoto, depois eu respondo. Boa saída. Ou então vocês liguem na Rádio Rio de Janeiro, quarta-feira, ao meio-dia, que tem lá Respondendo aos Ouvintes. Valdemir Cruz
respondendo aos ouvintes. Pode falar, Jussara, desculpa. Não, eu tinha botado no chat que você estava falando dessa questão do erro, né, e da culpa, né, de uma passagem com Bezerra de Menezes que fala sobre a diferença. Né, que o espírita diz que ele não aguenta mais, não dá para ele ser espírita, porque ele ainda é maledicente, né, ele ainda é invejoso, ele ainda é ciumento, ele ainda é egoísta. E aí o Bezerra de Menezes diz, mas eu também sou assim. Né? E aí ele se assusta. Como assim? Você ainda é assim? Eu sou assim, mas a diferença é que antes eu corria atrás de todas essas coisas, né? E agora eu tento me afastar de todas essas coisas. Quer dizer, essa é a diferença, né? A nossa atitude, né? Diante dessas imperfeições ainda, né? Verdade. É isso aí, com certeza. É isso, meus irmãos. Estou aí à disposição. Ô, João, excelente aí a sua colocação, né? Essa questão do templo do Senhor, né? Nós estamos aí buscando na nossa casa iniciar essa conscientização a respeito dessa fase em que a doutrina está iniciando, né? Que estamos numa fase em que a reforma íntima tem que ser compreendida, precisa ser compreendida, né? Primeiramente por nós, que nos dizemos trabalhadores, né, da doutrina, para que possamos passar essa compreensão para aqueles que vêm buscar na doutrina o esclarecimento, né, a consolação. E essa reforma íntima, essa autorreforma, é muito falada, mas parece que ainda é muito pouco compreendida, né, como devemos promover essa reforma íntima. E você está trazendo aí. Se nós somos o templo do Senhor, né? Se o corpo, o ser humano encarnado é o próprio templo, temos que começar arrumando a casa, né? Para que a gente possa demonstrar isso para aqueles que ainda buscam compreender, não é verdade? Com certeza, é isso aí. E eu aproveito para fazer um apelo aqui, não sei se a casa está abrindo presencialmente, mas para abrir, né? Muitas pessoas estão passando por dificuldades tremendas porque as casas espíritas estão fechadas. E a gente, de vez em quando, fala lá nos programas que temos que ter todo o cuidado, mas temos que abrir. Imagina, se nós tivermos qualquer problema e vamos procurar um pronto-socorro, e o pronto-socorro está fechado porque estamos na pandemia, o centro espírita é um pronto-socorro. Então, nós temos que ter todos os cuidados, marcar horário, diminuir a quantidade de pessoas, mas tem pessoas sofrendo e pessoas que precisam da casa espírita para poder ter um alento, para poder ter um esclarecimento, uma consolação, e é esse o papel do centro espírita. O acolhimento é o principal papel do centro espírita. Então, eu tenho feito bastante esse apelo para que a gente possa amadurecer e não enterrar talentos, né? Imagina se eu descobrir que uma pessoa que procurou a minha casa se suicidou. Gente, é muito sério. Então, a gente precisa pensar, né? Mais uma vez, com todo cuidado, com toda a responsabilidade, mas portas abertas, porque o centro espírita é fundamental que esteja agora esclarecendo e consolando as pessoas. O Luiz está querendo falar, João? Retrocedendo um pouquinho quando o nosso irmão João começou a falar, né, sobre a dúvida de algumas pessoas quando os espíritos, quando alcançam o grau de pureza, tem pessoas que acham que eles ficam estacionados. Foi como o nosso irmão João falou, né? Eles trabalham mais ainda. E alguns, tal como Jesus, reencarnam sem a necessidade de reencarnar, reencarnam em missões assim, importantíssimas e muito especiais, né? Só fazendo um adendo aí para o início do
do teu comentário, né? Tem pessoas que acham que vão ficar os espíritos lá puros, quando alcançam o grau de pureza, ficam sentadinhos lá, aguardando o desfecho da humanidade e tal, mas esses realmente são os que mais trabalham. E o maior exemplo é o de Jesus, que não veio em missão ultra, hiper, super especial aqui no nosso planeta, né? E era isso aí que eu queria falar. Com certeza, Luiz. É muito bom que você tenha lembrado disso, porque as pessoas não estão estudando a codificação. Infelizmente, por vezes a gente vê dúvidas, que são dúvidas básicas nas pessoas, que elas não estão estudando a codificação. Eu costumo chamar, alguns se dizem espíritas, mas são aqueles espíritas de palestra. Vão nas palestras e aí ouvem o que o palestrante está falando, e muitas vezes o palestrante está falando o seu ponto de vista, que pode ou não estar correto, e a pessoa toma aquilo como sendo do espiritismo, como sendo codificação. Então, é muito importante que a gente incentive as pessoas a estudar, a ter grupos de estudo dentro da casa espírita, da codificação. Tem gente que eu já ouvi falarem assim, não, mas a gente já não aguentava mais estudar o Livro dos Espíritos. Poxa, então vocês já são expert em Livro dos Espíritos? Já sabem tudo e já estão aplicando tudo que está lá? Porque eu confesso, eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos em meados de 1994 e até hoje eu tenho muitas dúvidas do Livro dos Espíritos. E olha que é o primeiro. Depois você passa para o Livro dos Médiuns, Evangelho, o Segundo Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, aí depois tem o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, e etc. e tal. Quer dizer, as pessoas não estudam. É fácil, pega a questão 113, está lá. Eles são os ministros diretos de Deus. Eles não estão parados. Jesus, inclusive, ele nos mostra, e muitas vezes eu brigo, entre aspas, com alguns irmãos que chamam Jesus de governador planetário. Eu não gosto dessa expressão, porque para mim isso é diminuir Jesus. Porque o espírito puro, ele não pega um planeta para administrar, ele pega grupo de espíritos. Porque, vejam, ele fala, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E aí ele ainda diz, há outras ovelhas que não são deste aprisco, convém que eu vá conduzi-las também. Então, se o espírito ele não evolui, nós não evoluímos na mesma velocidade uns dos outros. Um espírito evolui, pode ir para outro planeta, Jesus dá tchauzinho, tchau, agora você vai para outro Cristo, tá? Não existe isso. Então, essa expressão cunhada pelo nosso Emmanuel, a quem eu devo todo o respeito, não sou digno de desatar as sandálias, Emmanuel estava querendo dizer que ele é governador do planeta Terra, como é de outros planetas, aos quais os espíritos que são ligados a Jesus estão, neste momento, encarnados. Então, muita coisa as pessoas falam por aí, e aí essas pessoas que vão para o Centro Espírita assistir palestra e não pegam uma vez o livro para estudar, nenhum livro da codificação, acabam repetindo coisas que não são exatamente doutrina espírita. Desculpe o desabafo. Ô, João, isso que você acabou de falar tem relação com o estudo que você acabou de trazer, né? Porque a confusão entre o templo físico e o templo que é o próprio indivíduo, né? Governador da humanidade, não é isso? É isso aí. É o Cristo que está conduzindo todos nós, espíritos, e muitos outros aí que a gente não conhece, que a gente não sabe. Um dia nós vamos conhecê-los todos. E teremos a perfeição também, como Jesus. Agora, vai levar tempo, hein? Com certeza. Todas as dimensões. Há muitas casas, há muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E é isso. Esse universo todo aí é a morada, é a casa do pai, são várias moradas, tanto no plano físico, quanto no extrafísico, quanto em planos que nós sequer imaginamos. Perfeito. O espírito não cabe na morada física, não é verdade? Isso aí. Meu querido, está excelente. Eu gostaria que pudéssemos ficar aqui a noite toda, bater esse papo aí,
mas você sabe, né? Somos escravos do relógio nesse plano físico, né? E eu quero mais uma vez patentear o nosso agradecimento do Grupo Espírita Maria Madalena a você e pedir para que você leve um abraço aos companheiros do Caminho do Senhor, lá da Rádio Rio de Janeiro. E eu quero também aproveitar para pontuar que nós temos aqui conosco hoje 2 irmãos que estão sempre conosco também, fazendo estudos, nossa irmã Eduardo Henrique, nossa irmã Jane, ela, Silvia, está conosco também, aí, estendeu um abraço a eles. Hoje é o nosso dia especial de comemoração da nossa casa. Muito obrigado, tá certo? E que não demore a retornar, e que possivelmente, quem sabe, tão logo seja presencialmente, para que possamos nos abraçar, né, de verdade. Hein, Lorimar? Ô, Lorimar. Oi, Rosana. Fala, Rosana. Não sei se você viu a mensagem da nossa irmã Jane parabenizando a casa pelo aniversário. Não sei se você viu a mensagem. A Jane parabenizando a casa pelo aniversário. Sim, eu acabei de citá-la aqui agora. Nossa irmã Eduardo Henrique também está conosco. Entendeu? Eu acabei de citá-la. Um beijo, Jane, obrigado pela presença. Um abraço, Eduardo. E, meus irmãos, como eu disse, né, infelizmente, temos que pôr um ponto na reunião em razão do tempo. Mas, muito felizes, com certeza, o estudo bastante produtivo e esclarecedor do nosso irmão João, né? Certamente foi algo de muito proveitoso para a data de hoje, que é uma data em que comemoramos 80 anos de existência física, né, do nosso Grupo Espírita Maria Madalena. João, querido, um abraço. Meus irmãos, um abraço. Obrigado a todos. Vou convidar mais uma vez, estamos convidados mais uma vez. Boa noite. A tranquilizar nossas mentes, nossos corações, para que possamos retomar essa sintonia mental. Com nossos companheiros, nossos amigos, irmãos do plano espiritual, que certamente estiveram conosco no decorrer desse estudo, juntamente com aqueles outros que para cá foram trazidos para que também estudassem, para que também buscassem dilatar um pouco mais a compreensão acerca da lei do universo, a lei de Deus, que é de amor. Temos a certeza de que todos aqueles que aqui estiveram e participaram puderam agregar um pouco mais de conhecimento, de uma melhor compreensão das leis que regem o universo e todas as vidas que estão nele inseridas. E é por isso que, nesse momento, todos estamos convidados a unir nossos pensamentos, mais uma vez, para elevar ao alto, buscando alcançar as vibrações mentais de nosso Mestre Jesus, pastor de nossas almas, a fim de que possamos dizer a Ele: louvado seja, Senhor, o Teu nome no reino do Pai Celestial. Que Tu possa, amado Mestre, abençoar a todos que aqui estamos, nesse plano e no plano espiritual, aqueles que, embora não estejam reunidos conosco por esses caminhos virtuais, mas certamente pelos laços do coração, também estão unidos a esta obra bendita, que a benevolência do Criador nos permitiu encontrar em nossa caminhada terrena, esse porto seguro em nossas almas, que há 8 décadas vem acolhendo todas as almas que buscam ali o amparo e a sustentação para continuar a caminhada. Que possamos, Senhor, estarmos aqui, trabalhando nessa seara que sabemos não nos pertence, mas a Ti, Senhor, assim como toda a honra e toda a glória de todo o trabalho no bem que se faz ali. Que possamos estar aqui sempre que a oportunidade se fizer presente. Rogamos, Senhor, que Tu possa nos abençoar para que possamos, Senhor, continuar a caminhar atrás dos Teus passos, Senhor, seguindo o Teu caminho, a Tua orientação, o Teu exemplo, na medida de nossas possibilidades. Pois sabemos, as ovelhas do Teu rebanho, e Tu não nos deixarás perder. Que possa ser assim, amado Mestre, hoje e em todos os dias que virão, com as graças de Deus. É isso. Obrigado, meus irmãos. Até a próxima, se Deus permitir.